Bem, gente, hoje é o primeiro vídeo do canal Juris Prime e eu resolvi falar sobre esse tema que é aprovação do teste da ordem, porque é algo que eu tenho experiência. Não uma experiência tão positiva como eu queria ter, mas uma experiência que eu tive 3 reprovações e na terceira eu consegui êxito na primeira fase. E fruto disso, eu quero compartilhar com vocês a minha experiência, os pontos aonde eu errei e depois que eu mudei consegui o êxito. Bem, nesse primeiro vídeo eu vou falar sobre a primeira fase e depois em um outro vídeo eu falo sobre a segunda. Pois bem, eu vou falar de 6 passos que você tem que fazer para você conseguir seu êxito, conseguir o êxito na prova da OAB. Pois bem, o primeiro ponto é tempo. Quanto tempo eu tenho que estudar para ser aprovado no teste da ordem? Quanto tempo eu tenho que me preparar para ser aprovado? Você provavelmente deve ter escutado muito aquela frase: fulano estudou um mês para o exame da ordem e passou. Provavelmente fulano era o melhor aluno da sala ou aquele aluno que tinha uma inteligência fora do comum. Mas normalmente o exame da ordem você tem que traçar um plano de 3 meses até um ano de preparação. Você separa 3 meses antes da prova, faz um cronograma completo e dentro desse cronograma você vai botar dias. O dia que eu vou estudar tal matéria, tantas horas, porque só assim você vai conseguir ter o êxito. Pois bem, se você não botar o hábito de estudar todo dia a sua matriz curricular, você não vai conseguir a sua aprovação. Então, durante esses 3 meses que antecedem a prova, eu vou estudar de segunda a sexta, todo dia no mesmo horário. Isso é fundamental para você aprovar. O hábito de estudo. Outro tópico é questões. Você não pode entrar no dia da prova sem ter treinado questões, sem conhecer a banca. A FGV ela faz vários concursos no Brasil todo, de várias provas, e é fundamental que você treine. Você treine. O treino é fundamental para você conhecer como a lógica que a banca pensa, saber como a tendência dos assuntos que vão cair. Dessa forma, com o treino, você vai se habituar ao pensamento da banca e vai se habituar a responder questões. Porque você não pode chegar simplesmente no dia da prova, sem nunca ter feito uma prova longa, que são 5 horas de prova, e achar que vai ter um resultado positivo. O treino de questões é fundamental. Não fuja de treinar as questões. Um outro ponto também que é muito importante são as metas. Você tem que botar uma meta diária de estudo, mas essa meta tem que ser uma meta realista. Você não pode falar que vai estudar 8 horas por dia, sendo que você não tem o hábito de estudar 8 horas por dia. Você tem que falar que vai começar estudando primeira semana 2 horas, próxima semana 3 horas, na última semana antes da prova estudando 5 horas. E além de estudar, ter suas metas de estudo, estudar com qualidade. Não adianta nada você estar estudando 5, 6 horas com o telefone do lado, pensando na festa que vai ter daqui 3, 4 meses, pensando em outros assuntos. O momento de estudar é um momento sagrado. Você vai simplesmente abrir seu computador, seu livro e focar naquilo. É muito melhor você estudar 2 horas focado, com um objetivo, pensando só naquilo, do que você passar 4, 5 horas na frente do livro, mexendo no telefone, respondendo no WhatsApp ou qualquer coisa que seja. Outro tópico muito importante: as matérias que você deve estudar não vai ser aquela que você goste, porque foi um erro meu querer estudar penal e processo penal, sendo que é uma matéria enorme e relativamente com poucos pontos. Você tem que estudar as matérias que são melhores em questões de conteúdo e quantidade de pontos. Esse tópico é uma coisa muito importante na sua preparação. Você tem que parar com preconceito besta com alguma matéria. Existem matérias que não são bem vistas pelos alunos, como empresarial, tributário, e são matérias extremamente importantes. Se eu não estiver enganado, tributário e constitucional vão ter o quê? Vão ter 5 questões cada uma. Uma matéria que é aplicada em um período da faculdade tributária e empresarial acho que são 32 horas em cada período.
São 2 períodos ou 3 períodos, dependendo da faculdade. Mas são matérias extremamente importantes, matérias bases da sua aprovação. Você não pode, de forma alguma, deixar de estudar constitucional, porque é a matéria que vai te dar 8 questões na prova. Você tem que saber constitucional indo e voltando. Você não pode deixar de estudar ética. Vai ter outra matéria que vai te dar em torno de 8 questões. Só aí você vai ter 16 questões. Constitucional serve tanto para a matéria específica constitucional, como você pode eliminar uma questão por analogia na sua prova. Usar um princípio constitucional no direito penal, processo penal. É fundamental você estudar essas três matérias. Vou falar a terceira agora, que é administrativo. É uma matéria que não é tão uma matéria que não tem tanto, os alunos não têm tanto amor por administrativo, mas é uma matéria que vai dar em torno de 7 pontos. E não é uma matéria tão extensa ou tão grande como processo civil e civil que alunos que querem estudar civil. Também é importante você lembrar que você não pode perder seu tempo estudando matérias que têm poucos pontos, como ambiental, internacional. E o último passo para você ter um resultado excelente na OAB você tem que ter um preparo psicológico. Você estar preparado psicologicamente para a sua prova é fundamental. Eu tiro isso por mim, porque teve provas que eu errei uma questão por ansiedade. Eu marquei 40 questões certas na prova e devido à ansiedade, falta de concentração, eu marquei uma errada na prova, ou seja, eu reprovei por 1 ponto. Reprovei com 39 pontos. E a mesma, ou seja, perdi 3 meses que eu poderia estar estudando para a segunda fase, estudando para a primeira fase novamente. Então, trate sua ansiedade, trate seu nervosismo. Se você tem algum problema com ansiedade, procure ajuda, porque para você ser aprovado na qualquer prova, qualquer exame, qualquer prova de concurso, você tem que estar preparado psicologicamente. Seu melhor amigo é seu psicológico. Se você não tem um psicológico preparado, seu rendimento vai cair, você vai errar questões bestas e você vai atrasar suas metas. Então, no dia da prova, durma um pouco mais cedo, descanse e bote na sua cabeça que você estudou para aquilo, não precisa de nervosismo. Se desligue do mundo, se desligue de tudo na hora da prova e foque na sua prova, faça só sua prova, ok? Vou fazer o próximo vídeo falando sobre minha experiência na segunda-feira.